Hey pessoas, Bússola Pessoal Podcast começando, uma jornada de autodescoberta e desenvolvimento de marca pessoal. Te convido a se inspirar com as experiências e insights do nosso convidado especial de hoje. Ele que é Head de Vendas da BIC Brasil, já atuou na Johnson Johnson por mais de 10 anos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, nas áreas de RH, logística, finanças e compras. Ele é administrador de empresas com MBA em marketing pela FGV. Com vocês, Isaías Silvério. Primeiro, muito obrigado pelo seu aceite, disposição e disponibilidade, Isaías. Obrigado, guerreiro. Conte comigo. Vou dar aqui o bom dia, o boa tarde, o boa noite, né? Porque a gente nunca sabe quando a pessoa acessa aí o conteúdo e conte aí com o meu 110% aí para gerar valor aí para o seu público. Maravilha. Já de bate pronto, eu já passo sempre aquela pergunta para todo mundo. Quem é o Isaías por trás da bio, da bio, né? Quem é por trás dele aí no dia a dia, no pessoal? Boa. Então vamos lá, eu vou responder alguns tópicos. Primeiro, eu sou joseense, tá? E nasci no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Sou casado com Sara, né, já há 14 anos, e pai do Lucas, né, que vai fazer 10 anos agora. Por trás da bio, acho que é uma coisa que marca muito a nossa família, né, além da nossa vida bem conectada com a igreja, são os esportes, né? Então, inclusive agora, nesse momento, eu estou aqui com o pequeno, porque a minha esposa está se preparando para a primeira prova de duatlon dela, então, natação mais corrida, e meio-dia hoje tem treino de competição, e aí, para mim, no meu caso, né, jiu-jitsu, então, levo muito a sério também a arte marcial aí, como você falou, do Isaías por trás da bio, né? Que maravilha, Isaías. E aí eu já vim te perguntar aí, Claro. quais foram as suas assim, experiências ou influências durante a sua infância que você acha que moldaram tanto a sua personalidade quanto a sua visão de mundo? Muito boa pergunta. Eu acho que uma delas foi estar conectado com os esportes. Então, eu lembro, André, que em determinado momento da minha adolescência, eu fazia 3 esportes simultâneos. Então, eu treinava judô, eu treinava natação e eu treinava futebol. E todos assim, né, naquela época, para aquele contexto, até em termos competitivos. E aí eu lembro que eu amava o futebol e amava o judô, mas eu detestava e performava muito mal na natação. Só que, para mim, na época, a natação era aquele esporte que me daria saúde, né? E aí ela falou assim: ó, você precisa sair de um esporte e não pode ser a natação. E aí, na época, eu abandonei o judô. Mas graças a Deus, hoje eu pratico jiu-jitsu. Aquele pouquinho de judô que eu fiz me salva até hoje, tanto nos treinos quanto na competição. Então, acho que toda essa parte de disciplina, de trabalho em time, de resiliência, de treinamento, eu acho que foi aí um dos vetores que, né, fez eu olhar para o mundo, para a carreira com essas lentes. Acho que foi um dos vetores aí. Acho que a infância que eu tive também foi muito, né, não querendo comparar gerações, né, mas eu sou muito grato, assim, pela época que eu tive a minha infância e aonde eu tive, né, até hoje eu tenho os meus amigos de lá, então foi uma infância bem leve, de muita brincadeira, de muita, né, aquela turma do pega-pega, do esconde-esconde, você sair da escola, né, e ficar a tarde, a noite inteira brincando, então acho que isso me fez bem emocionalmente. Então, acho que foram os dois vetores aí que me trouxeram até aqui. Que bacana, Isaías. E fala um pouquinho aí, conta pra gente os primeiros passos que você teve aí durante sua carreira. Sei Tá. que você amava aí esporte. Aí será que ficou tentado a seguir a carreira do esporte? Não, já começou trabalhando mesmo, Boa. em um trabalho normal, corporativo. Não, legal. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, a grande bifurcação foi com 14 anos. Porque eu lembro que eu cheguei até ir para o Rio de Janeiro fazer teste lá no Vasco da Gama, não passei. E aí, na mesma época, eu passei na prova do colégio da Embraer. Ele estava fundando um colégio para preparar pessoas ali para o ensino médio. Foi a primeira turma. Então eu passei nessa prova, né, nesse mini vestibular Olha que deles. bacana.
e também no Senai. E aí no Senai eu teria o patrocínio da GM, né? Eles pagariam para eu estudar. Então Isso. ali foi assim, abandonei, né? Falei, então agora vou seguir a carreira de estudos mesmo, buscar uma profissão e tal. E ali comecei, aí decidi na época pelo Senai, né? Então eu fiz lá dois anos de elétrica, né? Até hoje eu não sei trocar uma luz, então eu fiz o curso, eu tomei a decisão, mas acho que eu fiz o curso errado no momento errado, mas de novo, Hum, isso também me ajudou a entender aquilo que eu não queria, né? Então, boa. mas assim, experiências, as amizades, as experiências, aprendizado do Senai levo até hoje. Que bacana. E aí, desde que você começou no Senai, você falou assim: ah, beleza, você fez, talvez você não. Você já identificou naquele momento que você não gostava daquela matéria, e aí você resolveu, deixa eu ver, se eu volto para a parte Não, de Andrew, o que esporte ou vou aconteceu? seguir para outro? Não, o que aconteceu? E aí, o meu pai sempre foi metalúrgico, sempre teve a carreira toda na GM Hum, e tal. E aí, muito seguindo a orientação dele, para ele, né, o protótipo de carreira de sucesso era um engenheiro, né? Por quê? O engenheiro é aquele que, né, é, vestido socialmente, pastinha na mão, tem a salinha ali com ar-condicionado e, obviamente, querendo o meu melhor, né? Me orientou para esse caminho. Daí eu tentei, né? Terminei o Senai, o ensino médio, fui fazer engenharia elétrica. Durou 6 meses o meu curso. Acho que de, sei lá, 8 matérias eu peguei DP em 6. E aí eu falei, cara, não é para mim, né? Obviamente tinha a questão da vida de faculdade, também, né? O compromisso com. Eu acho que é muito difícil você se aprofundar, se dedicar com algo que você não ama, que você não gosta, que não tem a ver com você, né? E aí tomei bomba, literalmente. Foi quando eu cheguei para o meu pai, eu falei, cara, eu vou mudar para administração de empresas. Por quê? Porque eu falei, cara, eu acho que, pelo menos meus colegas falavam que era mais fácil, era mais abrangente, né? Então você teria, assim, um pool de matérias e depois você se especializaria lá na frente. E aí foi onde eu tive essa mudança na época, Andrew. Estava começando a passar aquele programa do Roberto Justus, o Aprendiz. Eu gostava muito, né, de você ir lá, aquela interação, tal. Eu falei, acho que agora eu descobri o que eu quero ser um administrador de empresas. E aí, né, posso dizer que foi o capítulo 1 aí da minha carreira. que bacana. E aí, durante esse período que você iniciou a parte de estudos em administração, você já foi correndo atrás de estágios? Já Sim, começou? Quais empresas você começou aí até isso, você desbancar aí dentro da Johnson claro. Johnson e passar Sim, por todo sim. esse período? Eu já comecei estagiando, meu primeiro estágio foi no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá em São José dos Campos, Nossa, né? legal. E aí eu era estagiário de gestão de eventos. Então, todas as feiras, congressos que o INPE promovia, eu, de alguma maneira, né, como estagiário, ajudava lá. Meu primeiro salário foi de R$ 520, né, para Uhum. trabalhar. Agora para trabalhar full time, então eu trabalhava full time e ia para faculdade à noite. R$ 520 naquela Olha época, isso. Naquela época. 2005, 2006, é. Aham. E aí depois, Uau. acho que de 6 meses ali, eu não lembro precisar exatamente, eu consegui um estágio dentro da Embraer, numa terceirizada da Embraer, Olha isso. e aí saí para ganhar menos, na época, para ganhar R$ 500, então R$ 20 a menos do que eu ganhava. Eu ali. E aí, obviamente, apostando, né, na perspectiva de crescimento futuro, foi muito boa a mudança. Eu acho que encontrei ali um gestor que acho que foi muito importante para mim, Andrew, na época, no incentivo à leitura. Lembro que na entrevista com ele me deu uma revista da HSM, ele falou assim, ó, eu gostei de você, mas para eu sacramentar aqui a sua contratação, eu vou te dar aí 3 dias, leva para casa essa revista, nessa página aqui tem esse artigo, quero que você leia e me devolva com uma síntese sua, né, dos seus aprendizados. Olha isso. E, e aí ele assinava HSM, na mesa dele lá tinha uma coleção de HSM e tal. Então ele era um gestor que sempre me incentivou a ler, a buscar leitura, cursos, conhecimento. Então foi muito bacana, assim, né? Sair para ganhar, vamos falar assim, R$ 20 a menos, Uhum. mas com essa perspectiva de futuro, de crescimento. Então foi uma escolha boa da vida aí. É bacana que você colocou aí, até mesmo um pouquinho falando sobre sua trajetória,
você começou essa parte do Senai, então você estava querendo trilhar um pouquinho para a parte de engenharia, depois você falou, não, vou fazer administração, que é algo mais holístico, vou entender um pouquinho mais, agora estou começando a trabalhar com parte de eventos, agora tive a oportunidade de Embraer, então você estava sempre naquele contexto, porque como você falou, São José, da onde você morava, e aí, em que momento você conseguiu acessar a Johnson & Johnson? Foi por lá Sim, mesmo? Porque até mesmo na sua trajetória da Johnson & Johnson, você passou por vários departamentos. E você pode isso. contar um pouquinho pra gente de como Claro, foi essa sim, entrada e como passou por todos esses pontos? sim. Aí, voltando nesse gestor, ele era um cara tão bacana. Eu fazia parte de uma terceirizada lá dentro e ele Uhum. queria me colocar como uma pessoa CLT deles mesmos lá, dele, Ah, que né, da própria bacana. Embraer. E O aí, gestor era da própria Embraer. isso. E aí ele Legal. conseguiu uma vaga para mim na Eleb, que seria aí uma joint venture da Embraer. Que E legal. ele tinha conseguido uma vaga para mim, ia ganhar quase 2, 3 vezes mais do que eu ganhava. Uau. Só que quando eu fui para assinar ali, né, essa promoção, apareceu esse processo. Era um processo seletivo da Johnson Johnson por um programa que na época chamava Jovens Talentos. Era o principal programa de estágio e trainee lá da região, pagava acima do que eu ganharia na Eleb. Falei, cara, vamos para a guerra, né? E aí me apliquei no processo, fui lá para a consultoria, né, normal, com várias outras pessoas, e era para ser estagiário de RH, né, que foi aí o meu primeiro departamento. E eu lembro, Andrew, que na época a recrutadora, né, ela falou assim, Isaías, esse é o programa mais concorrido, né, realmente, vamos falar assim, os melhores estudantes universitários, eles entra lá, sei lá, 30 pessoas por ano, e desses 30, após 1, 2 anos, quando eles se formam, existe o programa de trainee, que aí já faz um recorte dos 30 aí para 8, 10. E aí desse programa de trainee, eles selecionam 2 para fazer uma temporada fora da Johnson Brasil, né? Isso ainda lá na entrevista. Cara, aquilo me encantou. Eu falei, cara, então se tem essa oportunidade, eu vou para as cabeças, vou dar meu melhor e, né, com a ajuda de Deus e com o trabalho, vamos ver o que que dá. E aí eu fui aprovado, então, para esse estágio em RH na Johnson Johnson. Eu lembro que o dono da vaga lá da Eleb, que esse gestor estava pleiteando para mim, ficou meio chateado assim comigo, porque ele esperava tal, mas aquele negócio, né? Eu sou o dono da minha carreira, tenho que buscar o que é melhor Sim. para mim. Boa, isso E aí mesmo. comecei minha trajetória lá. Então, aí fui estagiário 1 ano de recursos humanos, e aí a cada ano eles proporcionavam uma rotação, né? Faltavam 2 anos para eu terminar a faculdade, e aí minha primeira rotação pós-RH foi trabalhar em logística, customer service, né? E aí me formei, e aí nessa de me formar, virei trainee, então desse recorte aí de 30, eu não lembro quanto tinha, né? 30, 40 pessoas, eu virei trainee de finanças. Aí eu era o controller, né, o analista controller ali para a área de logística, então cuidava de orçamento, de investimento, tal, toda essa parte, né, do budget. E aí, nesse ano que eu passei lá, abriu essa oportunidade, né, um processo seletivo pesado para os Estados Unidos, né, e aí eu me apliquei no processo, passei pelas fases todas lá com os meus concorrentes, e aí fui selecionado, eu e uma outra pessoa, para passar um ano nos Estados Unidos. E aí foi então em 2010 eu fui mandado para Jacksonville, que é uma cidade no norte da Flórida, para trabalhar um ano em compras lá. Então, por isso que, né, pegando aí nessa trajetória de 4 anos, eu fiquei um ano em um departamento diferente na empresa, que para mim, né, início de carreira, administrador de empresa, cara, você tem uma visão muito privilegiada, assim, né, muito holística da coisa. Então, esse foi meu início lá na Johnson Johnson. Isaías, que bacana esse ponto aí. Daquele garotinho que gostava, amava judô, não gostava de natação, ah, começou Senai pensando que talvez se tornaria engenheiro, foi parar em Jacksonville, Estados Unidos. Como que foi esse momento para você? Você conseguir, lógico, naquele momento, naquela euforia, falando, nossa, consegui, vou lá, mas como foi a vivência lá? É um novo país, uma nova cultura, e ainda assim ter que trabalhar para garantir realmente Exato. tudo que eu fiz até aqui. Como que foi para você naquele momento? Cara, foi uma das melhores experiências assim de vida, de crescimento. Eu tinha acabado de casar, então
Eu casei em maio de 2010, e aí em agosto eu fui com a minha esposa para lá, né? Então, a gente chegou lá, Andrew, cara, é, é mágico assim, né? Tudo que você vê na TV, eu nunca tinha viajado. Antes dessa viagem para os Estados Unidos, o único lugar que eu tinha viajado de avião aqui no Brasil foi para o Nordeste na minha lua de mel. Sei. No Então mesmo ano ainda. então eu era um cara do interior, assim, né, meu? E então daí você chega lá, você, né, as pessoas falando inglês, os carros diferentes, tudo é diferente, né? Eu lembro que eu tinha um certo nível de inglês que eu achava que era bom, mas quando eu cheguei lá, eu tive um amigo brasileiro que me recebeu lá no aeroporto, tal, né? Uma viagem longa. E ele falou assim, cara, vocês querem comer? Vamos num Panera Bread, que é como se fosse uma padaria lá, né? E aí eu lembro que eu cheguei, peguei lá o que eu queria, e aí o caixa me falou assim, for here to go. Uma coisa simples assim, cara, não entendia, não conseguia processar. Cara, ele ficou umas 5 vezes, for here to go, que você vai consumir aqui ou é para viagem, né? E aí você fala, cara, agora vai ser um ano assim de expansão, né? Porque qualquer interação, qualquer saidinha, qualquer passeio aqui é um aprendizado. Então foi muito disso, assim, além desse brasileiro que ficou lá comigo um mês, né, fazendo a transição de trabalho, não tinham brasileiros lá, então era muito, né, relacionamento com americanos, indianos, tinha muita gente da Ásia ali, né, das Filipinas e tal, então foi um ano assim de esticamento pessoal, profissional em todas as áreas, sabe? Mas foi muito legal. Lá, poxa, eu morava pertinho da Disney, então tivemos a oportunidade de realizar esse sonho. Morava a 15 minutos da praia, não era uma cidade fria, né? Era na Flórida, então foi assim um capítulo bem bacana que eu tive a oportunidade de ser abençoado por Deus aí. Que bacana, foi realmente uma imersão multicultural Foi, gigante para vocês. com Que certeza. legal, que bacana. E como foi aí nessa transição? Então você passou um tempo lá, a temporada voltou para Johnson Johnson, e quando foi o momento aí de virada, aí quando você entrou na BIC e aceitou esse desafio que você tem hoje? Boa. Então, aí voltei, né, em 2011 para Johnson Johnson na área de compras. E Uhum. aí, Andrew, só fazendo, né, um step back, nesse programa de trainee da Johnson, você, além de trabalhar de fato, né, em diferentes departamentos, você sempre tem integrações, né, com outras áreas. E naquela época, a empresa era bem dividida assim na função de fábrica, supply chain, e na função de sales e marketing, né, de vendas e marketing mesmo. Tanto é que uma ficava em São José e a outra em São Paulo. E aí, nessas interações com a área comercial, né, eu passei um dia vivendo a rotina dos caras, eu falei, pô, cara, tem tudo a ver comigo, me apaixonei. E falei, cara, em algum momento eu quero viver isso daqui. E aí eu lembro que nessas conversas de carreira, de final de ano com o meu gestor, já tendo voltado dos Estados Unidos, eu falei para ele, falei, cara, eu gostaria de, né, cavar uma oportunidade lá. Ele meio que apoiou assim, tal, beleza, né? Em 2015, era 2012, falou, 2015 a gente vê isso aí. E aí surgiu uma oportunidade em 2013, abriu-se uma vaga, né, naquele portal de vagas da empresa, para uma vaga de vendas lá na minha região. E aí um pouco de imaturidade profissional, barra ousadia, barra protagonismo, eu me apliquei sem falar com ele. E comecei a avançar nos processos, nas entrevistas. Sei lá, eu fiz 3 entrevistas, todas fui aprovadas, aí chegou na finaleira, que era para decidir, aí foi quando eu o avisei. E aí ele ficou assim um pouco incomodado, tal, mas falou, cara, vamos embora, né? Já se aplicou. E aí foi quando eu consegui morder essa vaga aí, e aí iniciei minha trajetória em vendas na Johnson Johnson, em multicanais no interior de São Paulo. Então eu atendia clientes do canal atacado, farma, distribuidor exclusivo e varejo. Aí fiquei lá quase 3 anos, pouco mais que isso, foi quando aí a Johnson me convidou para vir morar em São Paulo, na época para atender o cliente Walmart, que ficava aqui em Barueri, Alphaville, e aí mudei com a minha família para cá. Com 6 meses de mudança, a BIC estava passando por uma transformação no Brasil, e aí eles me convidaram, né, para fazer parte do time lá. Foi quando eu mudei para a BIC em 2016, e onde Olha, estou até hoje. que bacana, uau!
Que diferença, então, de É, alguém que ali do é, interior, indo para os Estados Unidos, é, depois vindo para São Paulo, caminhando numa parte de vendas e se encontrou. Realmente, dentro daquela parte de desde a operacional até a parte de todos os subsistemas dentro de uma empresa, você conseguiu se encontrar em sim, vendas. isso. Como que é isso para você realmente? É algo que realmente é, acende, né, aquela paixão para você, para entrega? Como que é? Porque assim, todo mundo fala assim, não, vendas comercial é bacana, ganha bem, mas ninguém, todo mundo vê o glamour, mas ninguém vê a É, dureza que é de fazer a aham. entrega das metas do dia a dia, né? Eu acho que assim, o Andrew, depois você vai com amadurecimento, autoconhecimento, né, experiências de vida. Uma vez eu fiz aquele assessment do DISC, né? O DISC, aquela ferramenta, e aí foi esclarecedor assim para mim, porque o resultado toda vez que eu faço dá lá influente dominante, né? Alto I e um D ali, que tem tudo a ver com a área comercial, né, de relacionamento, de comunicação, de persuasão, de negociação, né? E o D muito focado em resultado, né, cara? O que a gente precisa fazer, execução ali agora. Então, você vê que tem tudo a ver, né? Eu só não tinha esse autoconhecimento para plugar ele na função certa, no departamento certo, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí, fazendo uma metáfora aí com a arte marcial, com o jiu-jitsu, eu gosto de combate, de luta, de pressão, né? E vendas é isso, né? Você tem ali 12 guerras todo ano, né? Todo ano você tem os 12 meses ali, você pode celebrar, né, 48 horas, que é o final de semana entre um mês e o outro, ou você pode chorar, mas não dá nem para você levar essa celebração para o próximo mês, que você não fizer direitinho, né? Você não entrega o teu resultado, e não dá para você ficar chorando também, porque ficar chorando não vai te ajudar a entregar a meta do próximo mês ou do próximo quarto. Então, eu me, eu acho que olhando para minha trajetória, por aquilo que eu tenho, né, de personalidade, acho que a área comercial me encontrei lá. Então, já são aí mais de agora quase que 12 anos aí, se eu não me engano, né? Pouco mais de área comercial entre Johnson Johnson e Bic. Uhum. Isaías, eu creio que a gente já deu algumas pinceladas, mas quais foram aqueles momentos cruciais que impactaram de forma, assim, significativamente a sua trajetória, tanto pessoal quanto ah, profissional? Então, aí a gente coloca como momentos de inflexão que você teve, Sim, que a gente já pincelou, mas algo assim que realmente falou, ó, esses momentos foram cruciais para minha vida pessoal quanto profissional. eu acho que um deles eu acho que a gente trouxe aí nos minutos atrás foi ter tido essa migração para a área comercial. O número dois, uma inflexão importante, foi a mudança de empresa, né? Até aquele momento, para mim, o mundo era Johnson Johnson, e aí, na época, até as pessoas, poxa, você vai sair de uma empresa que, né, super relevante e tal, para uma BIC que é relevante também, mas, né, menor, né, com menos categorias. Então foi um ponto de inflexão importante que hoje, olhando para trás, foi uma das melhores decisões que eu tive, né? Acelerou muito minha carreira, com novas pessoas, experiências, conhecimentos, né? E talvez o terceiro ponto de inflexão aí foi em 2018, quando a gente passou por uma grande mudança, né, de estrutura aqui na BIC, e aí, né, eu tive a oportunidade de ser convidado para ter minha primeira grande gestão de pessoas, assim, né? Então, liderar gerentes, foi aí, acho que o terceiro ponto de inflexão de carreira importante, né? Você fazer o trabalho, não agora você colocando a mão na massa de fato, mas, né, liderando pessoas para entregar resultados. Então foram os três grandes aí que eu destacaria. Que bacana, Isaías. E quais são os valores que te guiam, tanto na sua vida pessoal quanto profissional? Legal, eu acho que não seria um valor, mas eu tenho uma carta de valores, né? Eu sou cristão, né? Um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo de Jesus Cristo, né? Respeitando a religiosidade, a espiritualidade de todo o público aí, mas eu olho o mundo por essa lente, né? A lente, vamos falar assim, das Sagradas Escrituras. Então, as Sagradas Escrituras, ela traz para mim uma carta de valores. Alguns exemplos, por exemplo, sempre trabalhar com a verdade, né? É fácil a gente falar aqui, mas a verdade às vezes ela dói, ela incomoda, ela,
né, ela traz aquela sensação de desconforto na sala, mas ao mesmo tempo eu acredito que a verdade ela é libertadora, né? Ela faz a gente focar na solução, ela faz a gente ser, né, pragmático. Então, um exemplo claro. O outro exemplo, acho que é a generosidade, né, de você entender que quanto mais você entrega para a vida, para o mundo, para as pessoas, mais volta para você, né? Acho que um outro exemplo é a fé, né? A gente da área comercial, você tem, né, as coisas que você controla e você tem muita coisa que você não controla, né? E isso exige-se de você um elemento de fé, de crer que, né, você está semeando e você vai colher. Então, são alguns exemplos que eu tentei ilustrar aí dessa carta de valores que eu busco carregar, sabe, na minha vida, assim. Então, acho que é um pouco disso, assim, que eu resumiria, sabe? Uau. E, Isaías, nós temos muitos, vamos colocar, caminhos, facetas da nossa vida do dia a dia. E muitas vezes a gente vê que talvez alguém que está em uma posição mais alta, em head ou qualquer outra coisa corporativa, às vezes é consumido muito pelo tempo. Uhum. E quem conhece você sabe que você gosta muito de jiu-jitsu, da parte de esportes, e como que você, para as pessoas entenderem, né? Além de você estar como head da BIC e tudo mais, na parte de vendas, essa correria, você também tem um tempo, se dedica para o jiu-jitsu, né? Você já participa de campeonatos, você treina, você tem essa convicção. Fala um pouquinho mais dessa área aí que você gosta bastante de jiu-jitsu, dos campeonatos que você já participou, claro. E como que você consegue fazer essa gestão de tempo, porque você tem família, né? Você tem esposa, você tem filho, você tem um trabalho e também essa paixão por esportes. Eu acho que, assim, na minha opinião, Andrew, eu já fiz muitos cursos, treinamentos, imersões, certificações, e todas elas são focadas, né, em desenvolvimento pessoal / profissional, né? Uhum. Em essência, na linha final, é para você crescer enquanto indivíduo, enquanto profissional. Nessas andanças todas aí, na minha opinião pessoal, puxando a sardinha para o meu esporte, eu acho que o jiu-jitsu ele é a principal ferramenta de desenvolvimento pessoal / profissional que a gente tem disponível hoje no mercado. Ponto. Né? E eu tenho uma série de argumentos, de argumentações para provar isso. Então, estar no tatame, né, na maior quantidade de tempo possível é muito importante para mim, pelo menos ali, dentro do possível, 1 hora por dia, seja antes do expediente de trabalho ou, né, no final do dia. A academia que eu frequento tem esse cardápio de horários, que me ajuda muito. Além disso, quando eu viajo, né, a área comercial ela sempre tem essa questão da viagem para estar nos clientes, nas regiões. Eu sempre levo 1 ou 2 kimonos para treinar, né, fora da minha base aqui. Então, por exemplo, mês passado eu estava no sul, né, lá em Porto Alegre, Passo Fundo, eu levei 2 kimonos, né, obviamente a gente faz o que precisa ser feito, as reuniões, as interações, estou com o meu time lá, a gente sai para jantar, mas eu falo, cara, sei lá, das 7h30 às 8h30 eu vou estar treinando, depois a gente sai para jantar, né, algo do tipo assim, porque aquele momento é importante para mim. Para quê? Eu acho que primeiro para trazer aquele momento de, né, a gente fala muito hoje em dia de meditação, eu acho que para mim estar no tatame é a minha meditação, de conectar com outras pessoas, de aprender, de lutar, de vencer, de perder, de apanhar, de bater. Então, acho que tem tudo isso, né? E aí, por ser algo que eu valorizo tanto, que é importante, né? É um vetor importante da minha vida, eu falo para as pessoas, né? A gente precisa achar tempo para aquilo que é importante, né? A gente não pode, né, usar a filosofia do Zeca Pagodinho e deixar a vida levar, né? A gente tem que ser dono do tempo. Então, uma coisa que eu faço há anos, assim, Andrew, é realmente ter, né, bem mapeado, né, quais são as minhas prioridades e metas do ano, do trimestre, do mês, da semana e do dia. Então, desde lá de domingo, né, domingo passado, estava mapeado que hoje, sábado, 9 da manhã, estaremos juntos aqui, né? Então, a gente já faz aquele bloqueio de tempo e a gente controla o tempo e não o tempo nos controla, né? Então, qualquer outra demanda que surgisse agora nesse pedaço de tempo da manhã, com certeza a resposta seria não. E aí, obviamente, tentando acomodar. É perfeito o sistema? Óbvio que não é, né? Às vezes, né, como você falou, a gente é pai de família,
tem os nossos filhos, tal, tem, né, os nossos irmãos, pais, a vida como ela é. Mas na medida possível, quanto mais você conseguir fazer uma boa gestão do seu tempo proativamente, mais espaço na vida você vai ter para fazer aquilo que é importante, que é aquilo que você gosta, no meu caso aqui, é arte marcial. Que bacana. Isaías, você falou bastante de o quanto isso te faz bem, né? E quais lições você tira dessa parte de esportes aí na sua vida pro mundo dos negócios, pra sua vida pessoal? Várias. Então, assim, sem demagogia, Andrew, seria dezenas, mas vou elencar aqui algumas, tá? Isso aqui dá até livro, tá? Olha isso. A preguiça é sentar para escrever o livro, né? Mas algumas, tá? Então, a primeira, por exemplo, estava falando até no almoço com alguns colegas essa semana lá na BIC. Eu acho que a primeira delas é a autoconfiança, que você precisa carregar. Se você deseja ser, né, um executivo de alta performance, é impossível você atingir alta performance sem confiar no seu taco, né? Para fazer uma boa apresentação, para conduzir um time, para fazer uma boa reunião, para fazer, né, bater a tua meta de venda. Você precisa de ter essa autoconfiança. Então, isso o jiu-jitsu te entrega como? Te entrega no sentido de que, por exemplo, se você fosse treinar lá conosco, obviamente você começa na faixa branca sem saber nada, mas na medida que você consegue, né, estar mais presente, treinando mais, você vai perceber que você não é feito de vidro. O que eu quero dizer? Que, cara, se uma pessoa te pega ali numa posição e te finaliza, basta você dar 3 tapinhas e começa de novo, né? Então, uma coisa, da onde vem a autoconfiança? De você aprender a perder. Nenhuma escola, nenhum MBA, a não ser talvez os esportes, ensinam o ser humano a perder, a lidar com a derrota, né? Se tem 2 extremos na vida que balançam o nosso ego, né? Eu estava até relendo esse livro agora do Ryan Holiday, O Ego é o Seu Inimigo, é o sucesso e o fracasso, né? São os 2 momentos que vão te definir, né, como ser humano ou como profissional. Como você lida com o sucesso, como é que você lida com o fracasso, né? E o jiu-jitsu se ensina diariamente a lidar com os 2, porque se você tem sucesso num combate, cara, administra bem o seu ego, porque no próximo combate, né, na próxima luta, um cara pode te espancar, né, entre aspas. Então você não é aquela bola toda. Aprenda as lições, né? E se você perder um combate, cara, aprenda com isso também, né? Treine mais, evolua, pega as lições e aquele mesmo cara que te venceu, você pode vencer ele amanhã. Então, de novo, é administrar os 2 extremos da vida, o sucesso e o fracasso. E isso te gera autoconfiança. O segundo, eu acho que é a resiliência, né? A gente, no mundo, tem passado por isso aí desde a pandemia, mas no jiu-jitsu a gente aprende a ficar confortável no desconforto, né? Você tem um cara ali com o cotovelo no seu pescoço, com o joelho na sua barriga, obviamente com técnicas, com uma boa mentalidade, você consegue sair daquela situação, né? Você consegue achar, né, uma posição melhor para respirar melhor e enfrentar aquele problema, né? Então tem muitas pessoas que elas chegam na academia com quadros emocionais, né, quadros psicológicos, e aí você vê aquela mesma pessoa depois de 3, 6 meses, é um outro ser humano, né, mais corajoso, com mais brilho no olho, até a postura da pessoa ela muda, né, porque ela sabe que, cara, ganhar e perder faz parte da vida, que a gente não é feito de vidro, que, cara, eu tenho valências dentro de mim, né, muitos homens, se eu te perguntar, né, fala, pô, Andrew, qual foi a última vez que você se envolveu numa briga? Provavelmente você vai falar assim, cara, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, que é o mais comum, né, mas eu acho que falta, não estou dizendo para a galera sair brigando, né, mas num ambiente controlado, pelo menos eu acho que nós, enquanto homens, a gente precisa desse desafio, né, que é o desafio que a vida vai nos apresentar na sua carreira, no seu trabalho, na sua vida. E você se conhece. Como é que eu reagiria numa situação como essa? Né? Então, o jiu-jitsu te entrega isso também. Num ambiente controlado, onde você, como executivo, por exemplo, você não vai sair dali com o olho roxo, com o braço quebrado. Pelo contrário, né? Você está ali com outros colegas que são executivos também, que querem se desenvolver e usam, né, o jiu-jitsu como uma ferramenta ali de autodesenvolvimento. Sensacional, Isaías. Que bacana. E
Um ponto que eu queria ver contigo, e aí eu creio que você já falou algumas vezes, e eu acho que faz sentido. Qual que é a importância de ter mentores e mentorear outros? Não, eu acho que é vital, voltando lá para Johnson Johnson, uma das estratégias que eu utilizei para ser lá o escolhido para ir para os Estados Unidos foi realmente ter um mentor focado nessa meta, nesse problema que eu tinha para resolver, né? Então, eu tinha encontros, né, com ele quinzenalmente, né? Até assim, eu fui meio que ousado, eu era um estagiário na época. E aí eu mapeei assim, falei, quem é a pessoa que tem mais experiência e poderia me ajudar de alguma maneira com bons conselhos para eu conseguir pleitear essa vaga. E aí era uma pessoa, o nome dele era Jesus Cumeron, era um venezuelano, né? E aí, cara, naquela época todo mundo tinha o seu ramal lá na empresa, eu peguei o ramal, liguei no ramal dele, eu falei, ó, a gente não se conhece ainda, eu sou Isaías, eu sou estagiário, eu quero pleitear essa vaga aqui, eu queria tomar um café com você 15 minutos para te pedir uma ajuda. E aí ele falou, não, vem na minha sala, né? E aí eu falei para ele, acho que ele gostou assim da minha ousadia, e falou, não, cara, pode contar comigo, a gente vai ter aqui toda sexta-feira, 1 hora, você vem aqui na minha sala, eu vou te ajudar, e realmente me ajudou. Então, eu trago esse valor desde lá de trás, né, na vida profissional, na vida pessoal também, e aí trazendo de volta para o contexto de igreja, né, que eu acho que é um vetor importante na minha vida também, de estar, né, a fé, estar conectado com a igreja. Eu acho que em toda a minha formação enquanto homem, né, então enquanto homem marido, enquanto homem pai, foi através de mentores que me deram bons conselhos, né, eles passaram pelos mesmos problemas, né, pelos mesmos desafios que eu passei, venceram, e eu falo, cara, é só se eu fosse realmente um tolo para não aprender com eles, né, de não sentar com eles por um almoço, por um café, pagar, não no sentido de, né, tentar persuadi-los, mas, cara, ele vai me gerar tanto valor ali que o mínimo que eu poderia fazer para eles, cara, deixa eu honrar, né, por esse tempo que ele está tendo comigo. Então, um dos livros, né, favoritos que eu tenho também é o livro que foi escrito por Salomão, o livro de Provérbios, e ali é claro que ele fala que, né, os sábios, eles buscam aprender com os outros sábios, né? A gente nunca está pronto, né? E com certeza, eu acho que é muito mais a questão de você preparar boas perguntas, identificar bons desafios, bons problemas e achar as pessoas que têm as respostas que você precisa, né? Que bacana. E aí você falou bastante dessa vertente de buscar mentores e você já tinha, né? Então, muito interessante que você já tinha essa visão, né, desde estagiário, de quem pode me ajudar a ir lá e Sim, teve a sim. ousadia. Então, uma Exato. dica para as pessoas é: vejam quem pode e busque. O não você É, já tem. eu, eu, Acesse essa pessoa. hoje aqui na empresa, eu sou bem envolvido com esses programas de mentoria, então eu participei ativamente de um programa global que eles têm aqui de mentoria, né, no ano passado, retrasado, e hoje eu participo, voltei como mentor nesse programa. E aí, trazendo esses aprendizados, Andrew, o que mais, assim, né, alguns paradigmas que as pessoas precisam quebrar. Acho que o primeiro é assim, é esquecer a palavra mentoria, né? Porque assim, o que vem carregado na palavra mentoria? A pessoa acha que ela vai ter ali um guru, né, que vai sentar com ela, tipo o mestre Yoda, que vai sentar ali, né, com as mãos cruzadas, e a pessoa, ela encara a mentoria como algo passivo, quando tem que ser proativo, né? É de você falar assim, cara, o que eu quero dessa agenda? O que eu quero de resposta dessas pessoas? Quais são as perguntas que têm me incomodado e como é que eu posso... Acho que esse é o primeiro ponto, né, da passividade barra proatividade da mentoria. O segundo é as pessoas elas não se prepararem para as conversas. Toda vez que eu vou sentar com qualquer pessoa, eu já tenho assim o meu roteiro, como é o que você tem aí, né? O roteiro daquilo que você quer extrair das pessoas, né? Eu vou ter dela na medida que eu tenha ferramentas, no caso, né, são as perguntas que eu vou utilizar para extrair aquilo que eu quero, né, para a minha vida. Então eu vejo muitos profissionais aí que, cara, eles chegam assim, né, é uma agenda bem difusa, não tem assim um objetivo, às vezes elas querem... Então, assim, acho que tendo por esse mote que eu preciso me preparar com boas perguntas, né? Na mentoria eu vou muito mais ouvir do que falar, né? É 90% ouvindo e 10% perguntando barra falando. A gente pode ter múltiplos mentores,
né? Então, você, por exemplo, pode ser um mentor, por exemplo, eu sei que você é especialista em LinkedIn, né? Se eu tiver uma dor, ou qualquer executivo que tenha uma dor, fala assim, pô, Andrew, cara, vamos tomar um café, meia horinha? Queria te pagar um café, cara, eu tô com, né, algumas dúvidas aqui, cara, você é faixa preta nessa área, pode me ensinar? Cara, com certeza você toparia, né? E, teoricamente, para mim, isso é um relacionamento de mentoria. Nessa área específica, você é meu faixa preta, né? E se eu tiver com boas perguntas ali e ter clareza daquilo que eu quero extrair de você, eu acho que a gente está num processo de mentoria. A gente não precisa esperar a empresa, não precisa esperar o RH, né? Ah, agora você está participando do programa. Não, não tem isso. Cara, é você realmente ser proativo e ir atrás das pessoas que têm as respostas para você. E o ponto que você colocou muito bom é ter intencionalidade, né? No Exato. momento que você vai. Não é só, eu vou lá, vou ver se o que tem, talvez vai tirar alguma resposta da minha mente. Não. Qual a Não, e intenção que às você vezes tem naquele momento? as pessoas vão só para cumprir a agenda, né? Para cumprir a agenda não Hum. tem sentido, é melhor, né? E aí volta para a gestão do tempo, cara, devolver aquela hora para a pessoa e fazer o que precisa ser feito do que, né? Se não tem sentido, não tem por que estar junto, né? E também, Isaías, também eu acho que é válido também a gente sempre falar que nesse processo de mentoria, né, não só ficar focado em sempre buscar aprender com os outros, mas também transbordar, né? Porque, como você Sim, falou, você tem um momento, em alguma área, você é faixa preta. E as pessoas vão precisar de você. Então dê sim. essa abertura para que você consiga transbordar também na vida de outros, né? Sim, e aí volta lá para a carta de valores que eu falei da generosidade, né? Eu acho que com certeza a gente precisa transbordar, a gente precisa ser generoso. Eu acho que o grande ponto, Andrew, é que as pessoas não sabem acessar da melhor maneira essa generosidade ou, né, esse transbordar. Cara, toda vez que alguém me pede, né, pô, vamos tomar um café, você falou, pois aí, vamos gravar, eu falei, vamos, aqui eu tô transbordando. Mas, obviamente, Andrew, você foi estratégico o suficiente de falar, cara, tá aqui uma pauta, é uma pauta de carreira, uma agenda, e você está extraindo, né? Eu não estou aqui me colocando como, né, o faixa preta, mas dando um exemplo prático de como é que deve ser feito, né? De falar, cara, o profissional está lá. Se eu quero de alguma maneira, acho que ele tem algum valor para me dar, que ele pode transbordar sobre mim. Cara, todo mundo a gente poderia ter, né, tomar um café com várias pessoas aqui. Cara, você foi lá e falou, cara, vou fazer o convite para você, com certeza alguma coisa boa vai sair dali, espero que seja sair, entendeu? É isso aí, maravilha. Indo pro quadro final que a gente tem aqui, que eu faço Uhum, sempre com todos os convidados, Isaías, é a parte de indicações. Então aí, claro. seja livros, séries, filmes, documentários, vai além, tá? O Tá. que você indica aí pra gente? Boa, vamos lá. Então eu vou quebrar aqui em pilares, em pontos, tá? Então vamos começar com. Cara, eu sou o cara de documentário, tá? Então, cara, dois, top two aí. Primeiro, o arremesso final do que tá lá na Netflix, que mostra a trajetória do Chicago Bulls, década de 90, né? Com o Michael Jordan. Esse, cara, acho que são 8 capítulos lá, mas cada capítulo você tem ali centenas de lições de vida e de carreira. Número 2, o Drive to Survive. Eu não sei, eu acho que é Dirigir para Viver, Dirigir para Sobreviver, que é um documentário sobre os bastidores da Fórmula 1. É sobre Fórmula 1 documentário, mas não é sobre Fórmula 1. Uma pessoa que não gosta de Fórmula 1, cara, com certeza vai extrair dali lições valiosas. Então, falei aqui de vídeos, né? Ah, livros. Eu tenho lido dois caras, dois autores, né, que ultimamente eu relido. Né, um tá até aqui na minha mesa aqui, não, acho que não sei se tá, aqui, ó. Os livros do Ryan Holiday, gosto muito, né, ele fala de estoicismo, de resiliência, eu gosto muito, então estou, ou não vou falar relendo, não, eu estou reouvindo, né, porque eu sou muito do audiobook também, o livro dele, O Ego é o Inimigo, que eu acabei de falar, né, de como é que você lida com sucesso, com fracasso. E geralmente os maiores deslizes que a gente tem na vida, Andrew, é por não saber administrar bem o nosso ego, né, no sucesso ou no fracasso. Então esse é um cara, o outro cara é o Jocko Willink, eu não tenho nada dele aqui agora, mas ele é um ex-Navy SEAL, que tem um podcast também, um cara do jiu-jitsu também, um cara forte. Ele tem o livro mais famoso dele é o Extreme Ownership, e acho que no Brasil foi lançado como liderança extrema ou responsabilidade extrema.
né? Que é um livro que fala muito da autorresponsabilidade que a gente precisa ter na nossa vida, que na finaleira nós somos responsáveis pelos nossos resultados, assim, muito legal. Então falei de livro, audiolivro, falei de série, o que mais que você pediu aí? Pode ser série, Filme? filme, que você acha interessante. Cara, a última série que eu assisti, Andrew, eu me decepcionei, que é a que eu recomendaria com o final, não sei se você assistiu, que foi Lost, é muito antiga, Ah, sim. Lost, que ela começa muito boa, depois ela se perde ali, você fica meio, cara, perdi minha vida, né? Então por isso que eu não sou muito bom de série. Agora, filme, eu sempre vou para os documentários, então vou tentar deixar aqui mais um documentário legal. Eu assisti, indo para o sul agora, tem mais ou menos um mês lá no entretenimento do avião, eu acho que era os maiores pilotos de todos os tempos, e aí tinha ali acho que está no YouTube isso aí, um recorte da vida do Ayrton Senna, né? Uhum. Eu nasci em 87, o Senna morreu em 94, então eu não vivi aquilo tudo que o brasileiro vivia, né? Mas conhecer assim o Senna e ver a mentalidade, o treinamento, cara, como ele era obcecado pela vitória, mexeu bastante comigo. Então fica aí mais uma dica, acho que essa aí tá no YouTube, tá? Que bacana, sensacional. Isaías, muito obrigado pela generosidade que você teve de compartilhar conosco a sua trajetória e todos esses insights que você deu aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço aí a janela de tempo, a pauta, o convite, me sinto aqui realmente honrado, tal, Andrew. A gente vai vivendo a vida, tal, e depois de poder refletir com você, me sinto honrado aí de estar no seu seleto grupo aí de convidados, tá bom? E pode contar comigo aí para o que precisar, a sua audiência também, né? Eu tô lá já fazendo o jabá aqui, Isaías Silvério no LinkedIn. Boa. Pode mandar convite, mandar mensagem lá, não tem formalidade, que eu puder ajudar, vocês podem contar comigo. Maravilha, brigadão, hein? Pessoas, depois de um bate-papo desse de explodir a mente, aí você tem para curtir da redenção. Curte, comenta, compartilha e, claro, fala um pouquinho mais do que você achou do episódio. E se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Até mais. Abraço.